gamers, eu sou o Douglas Rezende, você está no canal DR Games. E hoje nós vamos falar desses dois jogos aqui que foram anunciados pela MeepleBR para vir para o Brasil, tá? Empyrion Classics e Empyrion Legends são dois jogos que são compatíveis, então se você comprar uma caixa só, você vai ter um jogo para você jogar aí tranquilamente sozinho, com 8 facções cada caixa. Você vai ter o seu jogo ali bonitinho para você jogar. Agora, se você comprar as duas caixas, você pode combinar as duas e terá um jogo aí com 16 facções. Para você jogar. Esse jogo é um jogo de deck building, construção de baralho e é um jogo de civilização. Nesse jogo você vai baixar cartas, conquistar materiais e populações, conseguir recursos para você desenvolver a sua nação o mais rápido possível. Ele é um jogo bem assimétrico, né? Cada facção, cada nação joga de um jeito bem diferente da outra. E, enfim, vamos ver mais ou menos uma ideia mais ou menos de como ele funciona. Antes de começar aqui a explicação básica do jogo, eu vou deixar bem claro que esse não é um vídeo de regras, tá? Até porque esse jogo é um jogo bem complexo. Cada facção que você for jogar pode ser que tenha alguma regrinha específica. E como em cada caixa são 8, então sempre que você for começar uma partida, você já vai ter que dar uma olhada nisso. Basicamente, para começar uma partida é mais ou menos esse setup que você tem que fazer. Você tem que separar a sua carta de nação. Essa carta de nação, ela tem dois lados, tá? Ela tem tanto o lado B, que é esse lado aqui, e o lado A, tá? Geralmente o lado A, ele é um lado que dá mais opções de ação, porém ele dá menos pontos de vitória, tá? Sempre que você for começar, se for a sua primeira partida, o jogo recomenda que você comece com o lado B. Escolher uma das facções. Você vai separar essa carta aqui que tem a bolinha, que ela vai simbolizar o ápice do desenvolvimento da sua civilização. Como esse é um jogo que ele tem essa temática de civilização, a partir do momento que você conseguir essa carta aqui, você deixa de se tornar uma nação, uma civilização bárbara e se torna um império. Para começar a jogar, então, você tem que separar essas cartas. Você vai pegar esse deck, que é o deck da luinha, que são as cartas que você vai colocar aqui em cima, tá? Tá vendo todas essas cartas que tem a luinha aqui, bem no canto aqui, ó. Você vai pegar eles, vai embaralhar e vai colocar aqui, em cima dessa carta com a bolinha. Esse deck aqui, ele vai se esgotar. Isso vai representar que a sua civilização está avançando. Fora isso, você tem que separar todas as cartas de desenvolvimento, que são essas cartas que tem esse símbolo aqui, esse maisinho, essa cruz, tá? Você separa e deixa de lado que essas cartas só serão usadas quando você deixar de ser bárbaro e passar a ser um império. Fora isso, você também vai pegar todas as cartas que não tem nenhum símbolo embaixo, vai embaralhar, comprar 5 cartas e essa é sua mão inicial e você já pode começar a jogar. Empyrion Classics e Legends é um jogo de deck building, então você vai comprar novas cartas e usando as cartas da sua mão para ir desenvolvendo a sua civilização. Tem vários tipos de carta nesse jogo. Cartas de ataque aos seus inimigos, como essa carta aqui, elas têm o símbolo da espadinha aqui, que já deixa bem claro isso. E tem outras cartas que elas fazem efeitos, que você pode exaurir a carta, ou cartas que fazem efeitos únicos e você já joga ela para o seu descarte. O objetivo desse jogo é se tornar a civilização com mais pontos de vitória, né? A civilização mais próspera. E como que você faz isso? Geralmente as civilizações, eu falo geralmente porque não são todas que jogam com essa lógica,
mas a grande maioria quer deixar de ser uma civilização bárbara e se tornar um império rápido para poder desenvolver as suas cartas e assim dar o final do jogo, tá? E como que você faz isso? Sempre que esgotar a sua pilha de compras e você tiver que comprar mais uma carta para repor a sua mão, sua civilização vai desenvolvendo a história dela. Então essa carta aqui de cima do baralho da sua civilização vem para cá. Se em algum momento você esgotar todas essas cartas, então já presta atenção que isso vai um tempo, né? Você quer se livrar das suas cartas o mais rápido possível, então e comprar bastante carta para acontecer isso, né? De você ter que esgotar a sua pilha de compras e ter que comprar cartas daqui de cima. Se em algum momento você comprar a última carta, que é essa carta da bolinha, nesse momento sua civilização deixa de ser bárbara e se torna um império. E a lógica para desenvolver essas cartas aqui, que são as cartas de desenvolvimento, é bem semelhante. Se você em algum momento, se você tiver que comprar cartas e o seu deck estiver vazio, nesse momento você pode pagar o custo da carta de desenvolvimento e conseguir ela para o seu império. Se em algum momento essas cartas de desenvolvimento acabar, o jogo termina. Na sua vez, quando for o seu turno, você tem 3 opções para aquele turno. Você pode fazer um turno de ativação, que é usar as suas cartas, fazer os seus efeitos e tudo mais. Você pode, ao invés disso, você pode fazer um turno de inovação ou um turno de revolta, tá? Cada uma desses 3 tipos de turno eu já vou explicar para vocês. Bom, no turno de ativação em específico, cada jogador tem 3 símbolos desse aqui que representam 3 ações que podem ser feitas e 5 desses símbolos aqui que podem simbolizar a exaustão da carta em si. Então, se eu for fazer um turno de ativação, eu escolho uma carta da minha mão, gasto um dos meus tokens e baixo a carta. Se ela for uma carta de uso único, vai estar bem claro, ó, por exemplo, essa máscara de pedra, por exemplo, eu posso usar ela e comprar até 3 cartas, se for possível, e depois eu tenho que retornar uma carta para o topo do meu deck, certo? Já essa carta é uma carta que ela pede para eu poder usar ela, exauri-la. Tá vendo que tem a palavra exaust aqui? Vocês não vão ter que se preocupar com inglês e essas coisas, porque a MeepleBR vai trazer esse jogo para o Brasil. Então, nesse caso, baixei essa carta, gastei um token aqui. Quero usar o efeito da carta, eu coloco o token de exaurido em cima da carta. Se você for fazer esse turno de ativação, você ativa até as 3 ações no máximo, né? E exaure no máximo até 5 cartas. Inclusive a sua nação pode ser que tenha uma habilidade de exaurir, certo? Se você for fazer um turno de inovação, agora a gente vai ver outro conceito do jogo. Um turno de inovação é você fazer um breakthrough por um dos tipos de carta que temos aqui. Nesse jogo nós temos cartas de região, cartas não civilizadas, cartas civilizadas e cartas de tributação. Que seria mais ou menos aqui, ó, a arte, você pode perceber, seria que outra nação está pagando continência para você, pagando os tributos para você. A grande diferença entre você fazer um breakthrough e adquirir uma carta é a seguinte: se você faz um breakthrough, você só pega a carta que está em cima e ela já vem para sua mão. Agora, se você for adquirir uma carta, você pega a carta que está embaixo. Isso é muito importante porque tem cartas do seu baralho que permitem você adquirir ou fazer um breakthrough. E agora já é a hora de eu explicar para vocês a mecânica dessas cartas aqui. Essas cartas de Unrest, né? Essas cartas aqui, elas são cartas de revolta na sua civilização. E elas valem menos 2 pontos de vitória no final do jogo. Breakthrough, você só pega a carta em cima,
adquirir, você adquire tudo que tiver em cima da carta. Inclusive, se tiver pontos de vitória em cima, você adquire também na hora. Fazer um turno de revolta, que é a última das 3 opções, você se livra de todas as unrests que tiver na sua mão. Então você simplesmente, a única coisa que você vai fazer no turno é isso. Você volta as que tiver na sua mão e é a vez da próxima pessoa, tá? Se você fizer um turno de ativação, você faz todas as suas ações e o seu oponente espera até chegar a vez dele. Você terminou uma das 3 opções, aí sim é a vez do seu oponente. Você vai então construindo o seu deck, comprando, fazendo breakthrough, adquirindo novas cartas, tá? Até você cumprir o seu objetivo, que é desenvolver a sua civilização até o máximo, tá? O jogo tem 3 formas de acabar. Se a pilha de unrest se esgotar, o jogo termina. Quem tiver menos unrest no seu baralho, ganha. E é simplesmente isso, não conta ponto de vitória, não conta nada. Se a carta Rei dos Reis, que é essa carta, que são essas cartas aqui de vitórias e conquistas, se essa carta aparecer, o jogo acaba também. Suas civilizações podem ter questões e objetivos de fim de jogo. Por exemplo, os arturianos, se eles encontrar o Santo Graal, o jogo acaba. Ou se você esgotar a sua pilha de desenvolvimento. E se o jogo não acabar pela pilha esgotada, pela carta do Rei dos Reis, ou se não puder ser reposto uma carta no mercado, a civilização que tiver mais pontos de vitória no fim do jogo é a grande vencedora. Bom, para começar a review final desse jogo, eu gostaria já de começar falando sobre os componentes. Eu até nem fiz um vídeo explicando sobre os componentes em si, porque são basicamente cartas, tá? E os tokens, tudo, enfim, é de boa qualidade. Uma coisa que é um destaque muito legal desse jogo aqui, eu vou até levantar aqui para mostrar para vocês, é o insert dele. Porque cada facçãozinha já tem um lugar certinho para vocês conseguirem colocar, ó, tá vendo? Não sei se dá para vocês enxergar, que tem um nome ali, ó, tá vendo? Então é bem bacana, o insert fica tudo bem colocadinho aqui dentro da caixa, bem dividido, tá? Continuando falando sobre os componentes, os tokens são legais, a carta é uma carta de uma qualidade boa, né? Não tem nenhum destaque muito grande para isso. A única coisa é que para colocar no insert aqui com sleeve é um pouquinho apertado, quase não cabe aqui, mas de toda forma é uma boa caixa com uma boa qualidade de componentes. A arte desse jogo é absurda. O Mico, que é esse jovem aqui, Mihailo Dimitrievski, é muito bonito a arte desse jogo, é tudo muito interessante. Cada civilização ele traz através da arte aquele tema. É o mesmo ilustrador da série do Reino Ocidental, então você pode esperar aí uma arte incrível, impressionante, tá? Sobre o tema, esse é um aspecto que esse jogo é absurdo. O tema desse jogo é muito presente, a todo momento a mecânica ressalta isso, porque você está construindo e desenvolvendo a sua civilização. O principal aspecto aqui desse jogo é a história em si. As coisas fazem sentido. Mesmo que se você estiver jogando com os arturianos, você vai ver Merlin, o rei Arthur e os seus cavaleiros indo atrás do Santo Graal. Se você estiver jogando com os egípcios, você vai ter que sobreviver ali e esperar o rio Nilo transbordar para você recolher aqueles recursos em abundância. Se você estiver jogando com a civilização de Atlântida, você vai ter que tomar muito cuidado, porque ela vai estar sendo afundada a todo momento. Então a temática desse jogo é muito presente, é um ponto que realmente vale a pena ser ressaltado. Sobre o modo solo, esse jogo aqui é o jogo do modo solo.
O modo solo dele é tão bom que se for para montar uma partida entre 2 jogadores e 1 jogador, não vai fazer quase diferença. Eu realmente prefiro sempre ter outro jogador, é muito interessante. Mas o modo solo desse jogo foi tão bem feito, tão bem analisado, que é absurdo. Você pode jogar contra todas as civilizações e todas elas serão diferentes e terão um desafio a mais. Inclusive você pode jogar até, tem explicado aqui no manual, um modo mais como se fosse uma campanha. Sobre a jogabilidade. Esse jogo tem uma jogabilidade muito interessante. Eu gosto muito de deck building e esse é um jogo muito diferentão. Pontos que merecem sua atenção. Esse é um jogo que não é um jogo rápido. As partidas vão girar entre 1 hora até 2 horas em 2 jogadores. Apesar dele ter modo para 4 jogadores, eu não vejo você querendo jogar esse jogo a não ser solo ou em 2 jogadores. Ele é um jogo que é muito complexo para você jogar bem. E como eu já falei para alguns amigos, a sua primeira partida desse jogo provavelmente será horrorosa. Porque você não vai entender nada, você vai ficar perdido. Você vai ver a sua mão de cartas ali, vai pensar que não tem possibilidades e, enfim, você vai ficar perdido. Mas esse é um jogo que recompensa aquele bom jogador, ele te dá muitas escolhas. Cada civilização você pode escolher jogar do lado A ou lado B. Cada civilização tem vários caminhos que podem ser explorados. Você pode tentar terminar o jogo por revolta, você pode terminar o jogo por pontuação, você pode ir pelo caminho da glória, das cartas de glória e tentar terminar o jogo. Esse jogo é um jogo que tem muitas opções. Só que ao mesmo tempo ele tem essa barreira de entrada, ele não é um jogo de deck building convencional. Se você for jogar isso daqui como se você estivesse jogando Clank ou Dominion, você não vai entender nada e você não vai gostar do jogo. Esse é um jogo para você pensar, analisar, estudar a sua nação, ver como ela joga, porque cada facção, cada nação aqui é absurdamente assimétrica, é muito assimétrica. Então, por todos esses pontos que eu ressaltei, eu quero dar um lindo 9 para esse jogo. Eu só não dou 10 para esse jogo porque às vezes eu acho que essa questão do tempo se estende um pouquinho a mais do que ele deveria. Mas fora isso, é um jogo denso, cheio de escolhas, muito bom, um jogo excelente. Bom, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, deixa a sua curtida, deixa o seu comentário, sua inscrição, que é muito importante pra gente. É isso, pessoal, um abraço e até mais.